Mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos. Gente, olha o povo aí. Escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora. Boa noite, Fica claro povo. que ele não Oh, quer meu perceber. Deus. Viver é Baixar o uma som questão. aqui. Musiquinha boa. Pra que a solidão? É simples assim. É simples assim. Então vamos falar sobre o tema. Eu gosto muito desse tema porque eu sempre acho que muita coisa dá muito trabalho. Sempre acho isso. Quanto mais a gente reduz as coisas na vida da gente, mais qualidade a gente dá ao que faz. Quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, muito provavelmente alguma coisa vai ficar a desejar. Não tem como a gente dar conta de tudo. A gente pode até se vangloriar, dizer que eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho nessa profissão, à noite eu faço isso, faço 3 turnos. Mas assim, alguma coisa vai ficar deficiente. O ser humano não é dotado de tanta capacidade assim. E por incrível que pareça, a pessoa ela demonstra ter essa condição, ela demonstra ter essa força, e chega um ponto que ela entra num estresse, ela entra num cansaço, né? Então, assim, a natureza humana, ela pede tempo, ela pede pausa. O dia, a noite, a gente não chega à noite antes do tempo. A natureza pede pausa e nós somos essa natureza. Então, quando nós estamos extremamente envolvidos com muitas coisas, alguma coisa fica deficiente e alguma coisa vai nos dar sinal, principalmente a nossa saúde. E hoje em dia é incrível essa síndrome do pensamento acelerado. O quanto as pessoas querem fazer tudo muito rápido e muitas coisas ao mesmo tempo. Não sei, é uma pressa. Eu pergunto assim, você tem pressa de quê? De morrer? Por que tanta pressa? Né? Por que a gente tem tanta pressa? Por que a gente assume tanto compromisso ao mesmo tempo? Porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, né? Vamos pensar então no mínimo. O que eu preciso minimamente para viver, para sobreviver? O que é mais importante que não a minha essência, a minha saúde, meu bem-estar? De que adianta muita coisa se ao final eu não tenho saúde para desfrutar disso tudo? Então, como é que eu conduzo com equilíbrio o meu trabalho, as minhas emoções, o meu relacionamento humano? Como que eu não deixo algo para trás? Você está deixando algo para trás? Já percebeu isso? Está deixando algo para trás? Não, eu faço tudo, eu dou conta de tudo. Aí eu pergunto para você assim, sim, você viu o sol hoje de manhã? No caminho que você faz de um lugar ao outro, você observa a paisagem? Ou, ai, estava no piloto automático quando eu vi e cheguei no lugar. É isso que tem acontecido? É, eu acho que sim. Eu digo por mim, que às vezes eu tô dirigindo e a cabeça tá em outro lugar. Totalmente em outro lugar. Quando eu vejo, eu já cheguei no destino, não me dei conta do que eu passei. Então é isso que eu percebo, assim, a gente se compromete com muita coisa. E aí depois não dá conta. E às vezes a gente até diz assim, não, pode deixar que eu vou. Pode deixar que eu faço. Né? E vai pegando aqui, vai pegando ali, vai pegando aqui. Aí quando vê, não deu conta de cumprir os compromissos, ainda ficou mal com a pessoa que se comprometeu. Então por que a gente tem tanto compromisso? Por que a gente tem tanta obrigação? Ah, porque vai ficar chato, né? O que fulano vai falar de mim? Ora, pergunte para você, o que você quer fazer? Qual é a sua prioridade? Você quer fazer algo para você? Ou você quer fazer algo que não vai ficar bem, ou vai ficar chato, ou o outro vai dizer o quê? Mas está contra a sua vontade? Está pesado? Então por quê? Por que que tem que deixar sempre você para botar o outro em primeiro lugar? Eu digo isso aqui todas as lives, gente. Cuide de você, para você ter condição de cuidar do outro.
E se isso te dá prazer, se isso te preenche, se isso te engrandece e te faz construir um ser humano melhor, priorize você. Priorize você para que você, sendo forte, sendo mais organizado com seus pensamentos, você possa ajudar outras pessoas. É assim que a gente faz. Parece que a gente abandona, não. A gente cuida da gente para a gente cuidar do outro. Então, vamos lá. O que vocês acham que é o contrário de simplicidade? Você acha que complexidade é contrário de simplicidade? Simples e complexo. O que vocês acham? Pensa aí. A simplicidade, ela anda lado a lado com a complexidade. Porque vocês acham que é fácil ser simples? A simplicidade é um aprofundamento no seu eu. É o mínimo que você pode trazer para você de verdade. A simplicidade, ela é complexa, porque ela não tem como disfarçar. É pequeno, é uma coisinha só. Imagina uma casa, né? Uma casa pequena, com poucos móveis. Então, pouca coisa que você coloque nessa casa vai aparecer. Alguém vai entrar na sua casa e vai reparar. Uma casa lotada de coisas e de objetos, quando você tira algo do lugar, ninguém percebe. Nós somos assim. Quanto mais parafernália a gente tem, mais a gente disfarça quem nós somos. Será? Será que a gente disfarça um pouco quem a gente é? Por quê? Eu tô aqui, com enfeitinho. Bota enfeitinho aqui, bota brinquinho, passa batom. É um monte de coisinha. Daí fica um conjunto bacaninha. Mas eu poderia reduzir isso tudo. Eu poderia tirar esse enfeite, eu poderia tirar o batom e eu ia estar aqui do mesmo jeito com a minha essência. Eu falo muito. Mas assim, eu percebo que os sábios falam pouco. O Zen budismo, ele ensina por pequenas frases. Você lê uma frase do Zen e fica dias contemplando aquilo. A profundidade daquilo, o que aquilo está dizendo para você. Agora, olha eu aqui, botando um monte de coisa para fora. Falo. Não é? Porque eu não cheguei nesse mínimo. Eu não cheguei nessa sabedoria do mínimo. Aonde eu chegasse aqui para vocês em 5, 10 minutos e falasse tudo para vocês. Eu não cheguei nisso. Mas eu tô aqui. Mas eu só quero que vocês enxerguem comigo como que a gente disfarça. Porque a gente simplesmente tem medo desse mínimo, dessa verdade. Desse eu que sou eu, né? De eu dizer aqui poucas palavras. Então a gente vai falando, vai ficando bonito, vai enfeitando. Mas o profundo mesmo, gente, é quando a gente fala poucas palavras e aquilo dá uma clareza para a pessoa, dá uma resolução para a pessoa. Isso é que é bonito. Então a gente fala muito e ouve pouco. A gente deveria ouvir mais, já dizem, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então a gente fala muito e ouve pouco. E por que a gente ouve pouco? Às vezes é por conta dessa correria toda. Porque o tempo todo tem alguma coisa acontecendo, nos sinalizando, nos dando uma dica, nos dando um caminho, nos dando uma informação, e a gente não presta atenção. Porque nós estamos nesse movimento de muita coisa a resolver. Muitos compromissos, muita coisa. Seu cachorrinho às vezes dá um sinal. Uma plantinha da sua casa pode dar um sinal. Se você estiver nesse mínimo, nessa observação interna sua, você vai olhar para aquela plantinha e vai dizer, interessante, ontem essa plantinha estava de um jeito, agora ela já está assim. Será que isso quer dizer? Então esse é o mínimo. Não precisa estar aqui falando 30 minutos com vocês. Esse é a busca, esse é o caminho. Que poucas coisas possam chegar até vocês como um grande sinal, como um grande aprendizado. Se vocês conseguem chegar a esse ponto, vocês vão alcançar
uma grande vitória para vocês, uma grande evolução na mente de vocês. E um grande encontro, que é o mais importante. Porque a gente se perde no meio de tanta informação. A gente se perde no meio de tanta coisa que chega até nós. Eu ouvi uma frase essa semana sobre obesidade. Como é que é o nome, gente? Achei muito interessante. Não sei onde eu escrevi isso. Obesidade mental. É assim, ó. No mínimo, nesse trabalho do mínimo, a gente propõe até o mínimo de comida, lógico. Por quê? Porque a gente não sabe até quando que o planeta vai ter condição de ter as suas criações, as suas plantações, as coisas estão cada vez mais difíceis. Então a gente treina comer dentro de um equilíbrio, né? Comer menos mesmo, comer menos possível. E esse exagero, ele pode realmente levar ao desperdício. A gente bota muita comida no prato, daqui a pouco joga aquilo fora. E quantas pessoas passando fome. Então, assim, é uma totalmente falta de equilíbrio e de divisão. Então, se a gente começar a tomar consciência por esse lado, a gente já começa a diminuir a nossa comida. Ponto. Começamos aí. Diminuir o que nós nos alimentamos de informações. É aí que eu estou falando dessa obesidade mental. Diminuir a quantidade de coisas que a gente coloca na nossa cabeça. Muita informação, muita mensagem, muito livro para ler, muito vídeo, muita coisa. É bom, eu creio, faz parte do processo, tanto que eu já passei por tudo isso. Mas hoje eu dou uma peneirada. E esses dias eu estava olhando aqui, eu tenho várias pastas de ensinamentos budistas. E olha que eu já estudei muita coisa, já li muita coisa, né? E eu relendo essas pastas, eu falei assim, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. 500 anos antes de Cristo, o Buda veio, deu uma olhada nisso tudo, sentou para meditar, viu mais ou menos o caminho e foi falando e pessoas foram notando essas coisas, né? Então, tá tudo ali, tá tudo na Bíblia. São profundos ensinamentos e a gente procura ali, procura cá e pega aquele palestrante e pega aquele teólogo. Assim, é caminho, eu também passei. Mas no final você volta lá atrás, lá na base. Pega lá aquilo ali, aquele ensinamento lá, quem é católico, né? Lá no catecismo, nos ensinamentos bíblicos. A gente está tudo aqui. Por que a gente precisa buscar tanta coisa fora? Porque aquele tudo aqui é o mínimo. E aquele tudo aqui a gente não se contenta, porque a gente acha que está fora. A gente acha que aquele mínimo não vai fazer a diferença para mim. Eu vou ler aquilo que não vai me modificar. Eu preciso ouvir uma monja, eu preciso ouvir um lama, eu preciso ouvir um orador espírita, eu preciso ouvir o pastor, o padre, que me diga horas e horas e horas e horas e horas o que eu preciso fazer da minha vida. Eu preciso que falem muito. Mas será que eu mudo? Eu mudo ou eu uso todos esses ensinamentos como uma muleta? Porque aí, dia da palestra ou dia da missa, né? Eu vou lá, ouço aquilo tudo e falo, ai, que maravilha, nossa, tô leve, tô bem, tô ótima. Chegou em casa, passou outro dia, a coisa já piorou tudo de novo. Por quê? Você investigou a sua mente? Você trouxe no profundo de transformação, resolveu mudar algo em você? Ou não? Você foi lá buscar um alento. Então, esse monte de informações, eles trazem alento. Eles trazem um riso, eles trazem uma leveza, eles trazem uma descontração. Mas eles não trazem a transformação. E a transformação está no mínimo. Já está aí em você. Se você encontrar esse lugar e essa escuta interna, você não precisa buscar muita coisa. Mas como é que você encontra isso? Como é que você chega nesse lugar? No meio desse movimento que nós vivemos, em meio ao mundo, eu digo para vocês que é bem trabalhoso. Porque você você está numa engrenagem. Essa engrenagem ela gira numa velocidade. E você já está nela e vai que vai.
Que nem aquele ratinho. Você não enxerga outro caminho que não seja o... E fica lá. E fica lá. Aí chega alguém e diz assim, dá pra ir por ali. Não, não, todo mundo tá indo, eu vou. Todo mundo tá indo, eu vou. Entende? Diz que tem uma historinha, um conto zen, que é assim, que vinha um cara, um cavalo assim, ó, a toda. Aí o cara reconheceu, falou, é meu amigo, tá vindo lá. E o cavalo vinha. E o cara em cima. Aí você, ei, aonde que você tá indo? Ele falou, não sei, pergunta pro cavalo. É assim, gente. Pra onde que você tá indo? Sei lá, a vida tá me levando. É isso? A vida tá te levando? E aí? E aí? Então, como é que a gente para? Com coragem? Ah, só coragem basta? Diminuindo poucas coisas? Vocês acham que eu trago alguma resposta aqui para vocês? Esses dias eu assisti uma live muito boa. A consteladora disse assim, essa aqui é uma live de perguntas e não respostas. Achei ótimo. Quem tem a resposta para vocês? Eu que não tenho. Eu estou só provocando o pensar. A resposta está dentro de você. Você quer ver? Você quer ver ou não? Você quer ficar assim? Tá todo mundo indo, eu vou também, que nem a manada. Então o mínimo é esse. Deixa eu ver aqui para não me perder, gente, que eu tô viajando aqui. Ah, tem uma frase aqui muito interessante de um filósofo. Bom, quem já estudou aí filosofia, que sabe, chama-se Thoreau. É um filósofo naturalista. Olha a frase dele, gente, isso aqui é muito legal. A grande maioria da humanidade vive em silencioso desespero. E quando assume o ar de resignação, então o desespero é crônico. Xiii, gente, vou ler de novo. Para mim, hein? A grande maioria da humanidade vive em silencioso desespero. E quando assume o ar de resignação, então o desespero é crônico. É esse movimento, né, gente? É esse movimento, né, gente? É assim, ó, tá de um jeito que ser desonesto até dá, né? Você só não pode ser mal sucedido. Porque se você for mal sucedido, pra quê? Nossa, fulano estudou, fez isso, fez aquilo. Virou isso. Ao passo que o outro, que pode ter dinheiro, pode ter bens, não se sabe se ele realmente foi bem sucedido por mérito dele ou se ele passou por cima de alguém para conseguir aquilo tudo. Mas isso aí não se questiona muito, não. Agora vai o cara ser mal sucedido na vida para ver o que dá. Porque tá nesse grandão, nesse movimento, sabe, que tem que todo mundo ir. É esse. É esse. Traz para menos. Reduz. Olha, com essa pandemia, eu tenho observado que quem pode está se recolhendo. Se recolhendo mesmo para a natureza. Quem já está aposentado, que pode, está saindo do movimento. Está indo para uma vida mais saudável. Está indo para dentro de um lugar onde tem um pouco mais de qualidade de vida. Quem pode está. Está voltando para a terra. Porque é isso que a natureza vai pedir para nós. É isso que a natureza está fazendo aí agora. Que a gente vê esses vídeos por aí, os golfinhos, os bichinhos andando pela rua. Essa é a vida. Essa é a natureza. Que o ser humano foi dominando, foi construindo, foi sobrecarregando. E agora a gente quer que a natureza se renda a nós. E aí? Como é que pode isso? Será que a gente é tão forte assim? Não. A natureza ela é mais forte. Então é isso que eu vejo, as pessoas com essa pandemia, essa mudança toda, quem pode está se recolhendo ao mínimo, que é ter uma morada num lugar tranquilo, ter qualidade de vida, ter ar puro, ter um alimento saudável, quem sabe criar uns bichinhos, ou enfim, cuidar, plantar para comer e cultivar pequenos movimentos. E nesse movimento de você mexer na terra, desse movimento de você dar comidinha pro seu bicho, você ouvir a sua natureza falar contigo. É nesse mínimo de relação que você vai ouvir a sua natureza falar para você.
É quando você, sem querer, trata mal um bichinho, ou você pisa numa planta, enfim. E você sente que aquilo não foi bom e você fala, gente, eu ainda tenho esse instinto, eu ainda tenho essa, sabe? São coisas que a gente tem, mas a gente só vê se a gente parar um pouco. Parar um pouco. Fazer pausa. Viu como é que eu falo? Desde a hora que eu comecei aqui, como é que eu engatei uma primeira e não parei? Quer ver uma coisa? Vamos respirar fundo para me ajudar, gente. Porque olha só, todo mundo, quem sabe, quem tá aí. Vamos respirar fundo. Ó. Se eu fizer silêncio 30 segundos, é provável que você sinta agonia. Fala, meu Deus, ela não vai dizer nada. Respirar é o mínimo que você pode fazer. Desacelerar para você perceber a sua respiração, essa que a gente fez. Pausa para falar. Se eu falasse assim, como eu estou agora, após a minha respiração, eu não precisava falar tanto para preencher o tempo de uma live. Eu ia dizer pouco e vocês iam sentir. Ao contrário, eu falo muito e vocês aceleram junto comigo. Agora perceba. O tempo. A pausa. É isso. Se eu não conseguir chegar nisso com vocês, se eu não conseguir promover uma respiração, uma pausa com vocês, eu tô apenas distraindo vocês na minha live. Só isso. Que poderia ser qualquer outra coisa. Desenho animado, um filme de ação, qualquer coisa distrai vocês. Esse é o mínimo. Essa é a busca. Esse é o caminho. A pandemia está mostrando isso pra gente. As crianças não conseguem ir na escola mais. Tá desesperado? Por quê? Vai perder um ano? Que competitividade é essa? Quem tem que chegar primeiro? Para se formar? Para quê mesmo? Hoje. Quem tinha formatura marcada formou? Quem tinha casamento marcado fez festa? Para quê mesmo? Olha o tombo da natureza em nós. Olha o tsunami. Vai continuar correndo? Ou vai aproveitar a pandemia para falar, opa, tem coisa mais forte aí. Eu já conheci algumas ecovilas. Tá, aí eu vou radicalizar. Mas eu proponho que vocês olhem para isso. Olhem para essa forma de vida. Pequenas aldeias onde pessoas compartilham coisas, ensinamentos. Isso existe, gente. E é muito bonito. As crianças que moram nessa aldeia, nessa vila, elas se juntam, os pais, um olha o filho do outro, um ensina o outro, quem tem habilidade para ensinar, que a professora ensina. Já existem escolas apropriadas para essas aldeias com formação, que a criança pode
chegar até fazer uma faculdade logo depois. E não é pelo método convencional, porque a gente sabe que tá falido praticamente. Não estão dando conta, o professor não está dando conta. Então a natureza das crianças está pedindo que mude. E agora eles estão em casa, né? Então são pequenas aldeias que estão se formando. Os pais participando. Não tem outro jeito. E é isso. É trazer para o mínimo. É sentar com teu filho. Olhar para o teu filho. Ter tempo para ver quem é esse ser humano que está se formando, porque depois que está adulto você não dá conta mais de achar aquela criança que estava ali. O que é mais importante? O que é mais importante? É o mínimo. Primeiro, teu filho, quem está ali mais próximo, chega perto. O que é mais importante? Tá pisando na volta de quem tá perto de você e tá indo para onde? Como é que pode ir? Passando por cima de quem? Do tempo, das pessoas, das amizades, das plantas, dos animais. Sua plantinha tá seca lá, vai lá ver se não tá. Teve tempo de molhar a plantinha? Agora tem, porque tá em casa. Mas era assim, sai para trabalhar, a plantinha não foi molhada, esqueci a comida do cachorro. Ai, o menino deixei na creche. Que isso? O que é o mínimo? Então, não sei se eu tô falando tudo, se eu falei. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. É isso, gente, que eu queria falar. Eu acho que basta também, né? Começar a falar menos e fazer as coisas bem feitas, né? A gente... Eu gosto muito do Lama Santen, já falei isso, né? E ele fala sobre equilibrar pratos. Já viu aquela coisa de botar umas varetinhas assim e equilibrar prato? Ele diz que é assim que a gente vive. Ó. A gente segura um prato aqui, tá caindo o outro, pega o outro. A gente fica assim, ó, equilibrando o prato o tempo todo. Cansa, não cansa? Então, eu proponho para vocês isso, gente. O tempo de se olhar, o tempo de cuidar da saúde, sabe? O tempo de se movimentar, né? Usar 2 rodas em vez de 4, quem sabe? Bicicleta, moto não. Bicicleta, caminhada, atividade física. Sai desse movimento mecânico. Para um pouquinho. Depois a doença vai acabar parando, isso faz mal, gente, né? Querem ouvir a música que eu tava ouvindo? Só para acabar? Eu gosto dela. Vamos ver aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode perguntar à vontade, porque eu não vou responder, nem adianta, porque eu não sei. Mas pode falar, pode perguntar. Vou colocar uma musiquinha para nós aqui, tá? Pra gente ir encerrando. Bom, né? Sabe o que eu esqueci semana passada? Que a gente tava falando sobre o medo? Eu ia propor pra gente fazer uma gargalhada pro medo. Nossa, gente, é coisa boa. A gente faz isso na prática de Tai Chi. Rir dos nossos medos. E eu ainda vou fazer uma live sobre o riso. Ah, vou. Porque a gente também, né? Dá pra rir, né? Dá pra rir. Vou botar a musiquinha aqui pra nós. Olha que bonitinha. Do Lenine. Do alto da arrogância, qualquer homem imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Complica não, gente. Simplifica. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim.
a solidão. É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. E é simples assim. Ai, gente, é simples. Simples assim. E a vida continua surpreendentemente bela mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Ai, gente, coisa boa. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Busca aí, gente. Diminui um pouco. Reduz. Não deve ser tão complicado. Dá valor às mínimas coisas. Dá valor ao sorriso. Se eu acredito Por favor, não deixe esse sorriso escapar, não, gente. Pequenas coisas. Descomplica a vida. Não faz do problema um troço muito grande. Não é. Ele não é real. Acorda, gente. Aquilo tudo que você já sofreu, já passou apertado, falou, eu não vou sair dessa, saiu. Então pra que a gente dá tanto valor, tanto tamanho, complica tanto as coisas, simplifica, porque passa. Olha pra trás, passa, gente. Quem se pega, quem se prende e quem faz aquilo ficar grande, somos nós mesmos. Por que isso? Nós mesmos complicamos, nós mesmos fazemos grande uma coisa que não é tão grande. Fazemos um drama enorme. Fazemos aquilo pesar, aquilo crescer. É a tua mente. É a tua mente que te leva a esse lugar. É isso que eu proponho para vocês. Não é fora, é dentro. A culpa não é do outro. A questão não é com o outro, é comigo. Acorda. Você vai ficar se movendo pelo mundo, trocando de lugar, trocando de país, trocando de casa, trocando de amizade, trocando de namorado. Tá dentro de você. Enquanto você não se cura, enquanto você não se enxerga, enquanto você não se valoriza, não se ama, você vai ficar buscando no outro. O quê? Tá dentro de você. Tá aí, gente. Fica quietinho. Faz pausa. Não distrai essa cabeça, não. Não distrai essa mente, não. Faz pausa. Mas ri. Não chora, não. Chora, não. É pra rir, gente. Porque vocês estão evoluindo. É pra agradecer. É pra vencer. Essa dificuldade, essa dor, esse momento difícil, é crescimento. Então tá bom. É com alegria que a gente recebe as coisas da vida. É com coragem. Coragem aí, gente. É para crescer, não é para ficar no chão. Para aí. Não é criança, é adulto. É para crescer, para ficar todo mundo bonito e forte. Deu? Pode ser? Posso ir? Coisa boa. Gosto tanto de falar com vocês, mas a hora passa. Ó, um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada pela paciência de ficar comigo. Prometo respirar mais. Prometo ter mais pausas nas minhas falas. Falar menos. Uma boa semana para todos. Até quinta-feira que vem. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.